Primeiramente, Mônica, um prazer te conhecer. Muito obrigada aí por esse bate-papo com a gente. A gente vai falar de um tema muito importante, né? Que é a presença feminina na política. É um tema que a gente fala sempre e debate sempre, pensando em mudanças, pensando a longo prazo. É um tema que não deve ser um debate pontual, né? É um debate de todo dia, uma construção diária. Então, primeiramente, muito obrigada por você estar conversando aqui com a gente. E nossas perguntas são basicamente voltadas para a participação feminina, como a gente pode fazer para aumentar esse cenário, como a gente pode entender esse cenário hoje e o que a gente pode fazer a longo prazo, no futuro, levando em consideração participação tanto da população quanto de membros e entidades políticas, tanto no executivo, legislativo, judiciário, organizações não governamentais, professores na educação, enfim, um trabalho da sociedade em conjunto. Então, muito obrigada por estar disponível para esse bate-papo e seja bem-vinda ao Estadão. Obrigada, Natália. É um prazer estar com vocês. Agradeço muito ao Estadão pelo convite. Perfeito. Bom, a pergunta a qual você se refere é uma constatação e não se trata de um problema só do Brasil, né? Infelizmente, as mulheres ainda não estão, na medida que a gente gostaria, nos espaços de tomada de decisão, e com a proximidade do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, esse assunto em geral vem à tona. É importante que ele venha à tona no dia 8, mas é importante também que ele continue em pauta, como você mesmo disse, para além do dia 8. Do ponto de vista da política, que é o local em que eu melhor transito, e tem a ver com a organização a qual eu dirijo, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, RAPS. O que a gente percebe é, quando a gente olha, por exemplo, para a Câmara dos Deputados, que é a casa que representa o povo brasileiro, nós temos as mulheres como mais de metade da população brasileira, mais de metade do eleitorado brasileiro, mas respondendo por menos de 20% das cadeiras do parlamento da Câmara dos Deputados. Quer dizer, houve um progresso na legislatura atual, se comparada à passada, a gente subiu de 15% para algo em torno de 18%, mas ainda é muito pouco diante dos números que eu reportei antes. E são diversas razões. As primeiras são culturais, a gente vive num país patriarcal. O segundo elemento pode ser considerado de incentivos. Em geral, as mulheres não são historicamente estimuladas a irem para a política e para os espaços de tomada de decisão. A escola não é um ambiente que se ensina isso. Em geral, nas famílias, isso também não está necessariamente colocado. E tem um terceiro elemento, que são as intenções ou os estímulos institucionais. Quando a gente olha para esse cenário de poucas mulheres na Câmara dos Deputados, isso, em geral, não transmite a percepção de que aquele é um lugar que as mulheres devem ocupar. Portanto, em especial os partidos políticos têm que abraçar essa causa, têm que treinar mulheres, têm que garantir financiamento para campanhas femininas e têm que também garantir condições de que as mulheres permaneçam na política. Perfeito, Mônica. É muito importante essa introdução, né, para a gente conseguir ter uma ideia do qual foi o histórico que a gente chegou até aqui, né? A gente teve eleições presidenciais o ano passado, que elegemos deputadas federais, estaduais, senadoras, e a gente viu nos dados da última eleição que a gente teve um recorde de candidaturas femininas para a Câmara dos Deputados. Então, mais mulheres se prontificaram a ser candidatas, pleitearam um cargo. Só que quando a gente olha a conversão, né, quantas mulheres conseguiram chegar lá, foi uma porcentagem menor do que a última eleição em 2018, né? Então, ano passado, 2,7% das mulheres que se candidataram conseguiram chegar lá, enquanto na última eleição, em 2018, esse valor foi 3,2%. É próximo, mas a gente consegue ver uma diferença ali, né? Então, pensando a longo prazo, a gente pensa como sociedade, quais são os focos para ampliar a presença feminina nesse ambiente. Então, assim, a gente tem cenários de poderes totalmente diferentes, né? A gente tem o legislativo, que está ali na teoria e na prática como representante do povo, né? Então, uma população que tem maioria mulheres, que tem uma grande porcentagem, e
grande parte delas, a maioria até mesmo, de uma população negra, e quando a gente olha para o legislativo, a gente não vê isso, né? E a mesma coisa quando a gente olha também para o executivo, que é, historicamente, na cultura, a gente sabe que a gente tem um costume ali, né, de imaginar quem são as lideranças, e a gente, quando pensa, é muito raro pensar que são mulheres, que são pessoas negras, né, ali no ensino, quando a gente é pequeno e aprende. Então, como que a gente pode fazer, pensando no futuro, quais são os nossos possíveis focos de trabalho para mudar a cara tanto do legislativo quanto do executivo? Bom, eu começaria com a importância de educação política. Educação política não é algo que a gente vê, por exemplo, nas escolas, e que eu pessoalmente defendo muito. A gente passa uma vida estudando assuntos dos mais diversos, mas em geral a gente sai da escola sem saber a função de um deputado ou de um senador e por que a gente elege o senador com um sistema, que é o sistema majoritário, e o deputado federal, estadual, o vereador, com outro sistema, que é o sistema proporcional. Então, educação política da população, em especial de crianças e adolescentes, é uma pauta que eu defendo, é uma causa da minha vida, que eu acho que seria muito transformadora a médio e longo prazo. A segunda coisa que pode ser feita, de maneira bem objetiva, é fazer cumprir a lei. O Brasil avançou nos últimos anos na criação de cotas para eleição, então 30% das vagas de uma chapa eleitoral são hoje obrigatoriamente reservadas ao gênero minoritário do ponto de vista da representação, o que no Brasil são as mulheres. E também, há poucos anos, nós tivemos uma determinação de que, proporcionalmente, recursos do fundo eleitoral sejam destinados para essas candidaturas também. Quer dizer, se um partido tem 30% de mulheres, ele destina 30% dos seus recursos para essas campanhas. Se eles têm 40% de mulheres, 40% dos recursos devem ser para campanhas de mulheres e negros. Infelizmente, a gente tem pouca fiscalização sobre isso, e é comum que a gente acabe anistiando os partidos políticos de tempos em tempos por não cumprirem as regras que a justiça determina. E o Brasil também sofre de uma certa instabilidade. Nenhuma eleição foi feita, aconteceu com as mesmas regras da eleição anterior. Isso também gera uma certa instabilidade, uma certa insegurança para candidaturas. Então, na minha opinião, o mais importante é, do ponto de vista incremental, sem grandes revoluções, fazer cumprir a lei. Garantir que partidos políticos destinem adequadamente os recursos que são obrigados por lei a candidaturas de grupos minorizados e que esse recurso possa chegar em tempo. Porque esse é um outro fator também. Não adianta esse recurso chegar depois dos 45 dias de campanha, por exemplo. Falando em lei, Mônica, chegou agora no Senado o projeto do novo Código Eleitoral, né? Vai ser debatido na casa. Como que essa proposta, né, de alteração do Código Eleitoral pode influenciar positivamente ou não para a presença feminina na política? Olha, eu confesso que eu não estou super por dentro dos detalhes desse código. Esse código foi aprovado, se eu não me engano, em 2021 na Câmara. Teve como relatora a deputada Margarete Coelho e hoje está no Senado. Eu confesso que eu não tenho detalhes aqui sobre ele. O que eu acho importante destacar é as mudanças que eu considero mais importantes têm a ver, como eu disse, com questões incrementais. Eu não acredito que a gente precise fazer mudanças que revolucionem nosso sistema político ou nosso sistema eleitoral para que ele seja mais permeável a grupos minorizados. Acredito que é possível fazê-lo cumprindo a legislação que já está em vigor, sem grandes mudanças. Até porque sempre que há uma mudança, isso acaba gerando instabilidade em quem está na ponta e está se dispondo a concorrer e a representar o povo brasileiro. Então, eu iria com aprimoramento do que nós já temos e do que está previsto em lei. Perfeito. A chegada feminina, né, na política muitas vezes é comparada com uma corrida de obstáculos. Então, uma candidata, quando propõe o seu nome, encontra obstáculo, durante a campanha eleitoral outro obstáculo, quando chega lá também outros obstáculos, enfim. E essa luta diária em tentar subverter essa situação. Como os partidos políticos, lá na frente, quando pensam em nome de candidaturas, quando recebem propostas de candidatura, como eles podem interferir
positivamente nesse processo para ampliar a presença feminina na política? Bom, nós temos hoje 32 partidos funcionando, oficialmente constituídos, e 2 deles só têm entre as suas direções mulheres. Acho que esse é um dado que já demonstra que nós precisamos avançar também na equidade de gênero dentro dos partidos. Alguns caminhos para isso. Primeiro, garantir paridade de gênero nos órgãos de direção, nas diferentes esferas, estadual, municipal, federal. Garantir, por exemplo, codireção nesses espaços, que a instância municipal possa ser dirigida de maneira compartilhada por um homem e por uma mulher. Ter critérios mais claros sobre a alocação de recursos para campanhas, então que fique claro por que João tem 10% dos recursos e Maria tem 3%. Esses critérios não são necessariamente objetivos e certamente não são transparentes, o que causa também insegurança e instabilidade para quem gostaria de concorrer. E, em quarto lugar, eu destacaria a importância de fazer esse recurso chegar na ponta, em especial para as mulheres, porque sabemos que é difícil para as mulheres se candidatarem pelos aspectos culturais e institucionais, e, portanto, elas concorrem em condições de desigualdade em relação aos homens. Um ponto importante em geral, partidos fazem conta para a sua sobrevivência, para conseguirem eleger pessoas, e o recurso acaba indo para aquelas candidaturas que são tidas como mais viáveis. Em geral, o cálculo sobre viabilidade eleitoral está atrelado ou a alguma expressão política, social que essa pessoa tem, ou o fato dela já ter concorrido antes. Se a gente está dizendo que mulheres, em geral, são desestimuladas a concorrer, é comum que elas sejam consideradas inviáveis eleitoralmente, e por isso acabem tendo menos recursos quando têm. Essas são algumas das características que eu acho importante que os partidos abracem. As teorias de diversidade, quando eles trazem o tema, eles costumam dizer que diversidade não funciona sem inclusão. Então, a gente tem um momento em que as mulheres conseguem ser eleitas, chegam lá e vão começar a exercer o seu cargo político. E, nesse momento, encontram algumas barreiras de trabalho, sendo elas, por exemplo, a dificuldade de participar de instâncias dentro do poder, como o que a gente vê na mesa diretora do Senado, que não teremos mulheres, a única representante feminina na Câmara dos Deputados, na mesa, será a deputada Maria do Rosário, uma apenas, e outras situações do dia a dia da participação feminina na política, como, por exemplo, a violência política, seja por meio de ameaças mais diretas, né, ou também formas de fazer com que algum projeto de lei feito por mulheres não caminhe, não tramite, demore muito. Como lidar com essa situação dentro do ambiente político? Seria uma saída criar leis que fizessem com que fosse obrigatório a presença de mulheres dentro da composição dessas mesas, algumas mudanças propriamente em regimento interno, como fazer com que essa inclusão realmente exista no ambiente político a partir do momento que elas são eleitas. A mudança que você se refere de regimento pode ser um caminho, por exemplo, destinando ali uma quantidade de vagas mínimas nas 2 mesas para candidaturas femininas ou candidaturas de grupos minorizados, é um caminho. Há países que já fazem isso. E é importante também que, sobretudo, os partidos políticos tenham condições de auxiliar mulheres que se elegeram e que querem permanecer na política. Nós sabemos que mulheres têm mais chance de serem agredidas por serem mulheres e estarem na política. Isso é dado, isso é pesquisa. E, em geral, essas mulheres estão sozinhas quando isso acontece. Eu dirijo uma organização que lida com partidos políticos de todas as posições no espectro político e ideológico. Tem desde governadoras a deputadas federais, a senadores. E o que a gente percebe é que violência política de gênero, que é uma categoria, é um tipo, é algo muito recente ainda na percepção das pessoas. Em geral, se acha que isso é mimimi, que isso é uma questão de sensibilidade feminina e não se trata adequadamente esses episódios de violência quando eles acontecem. Quando a gente fala de violência política de gênero, a gente está falando de qualquer ação que aconteça para
cercear, impedir, limitar o direito de expressão de mulheres, em especial nos espaços de poder. Isso acontece com mulheres eleitas, com candidatas, com equipes, com assessoras, e hoje existe o crime de violência política de gênero desde 2021. A gente precisa falar sobre ele, criar consciência sobre ele, garantir que haja punição aos agressores adequadamente, e que nós tenhamos condições de amparar as mulheres quando esses episódios acontecerem. Partidos poderiam, por exemplo, ter uma porcentagem dos seus recursos destinados para esse tipo de ação, ajudando mulheres com auxílio psicológico, com jurídico, com auxílio de comunicação, quando esses episódios acontecerem. Perfeito. E quando a gente pensa também na presença feminina, existem vários níveis de dificuldade a partir do momento em que a gente passa também a levar em consideração camadas além do gênero. Então, quando a gente passa a levar em consideração raça, quando a gente passa a levar raça, situação econômica, e a gente vai vendo que as camadas, quanto mais profundidade a gente vai, mais dificuldades a gente encontra. Então, nos últimos tempos, um levantamento da ONG Educa Afro mostrou que as mulheres negras foram preteridas na divisão do fundo partidário, algo que foi levado em consideração para essa eleição, né? Tanto para as candidaturas negras quanto para as candidaturas femininas como um todo. Então, levando em consideração essas outras camadas, além do gênero, como que a gente pode pensar em melhores políticas públicas, visto que as últimas que a gente viu, né, até o momento não estão surgindo efeito, estão sendo manobradas ali durante a prática? Como que a gente pode tentar ampliar também essa diversidade dentro do público feminino eleito? Você tem toda a razão. A gente sabe que o Brasil é um país racista, foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Isso tem consequências imensas para a nossa formação social e para a maneira que a gente se relaciona uns com os outros. O Brasil é um país violento e isso tem expressão no nosso cotidiano. Voltando ao ponto dos partidos, a criação de comitês de diversidade dentro dos partidos, de instâncias para lidar com esses temas é importante, mas não se trata só da criação desse espaço sem dar a ele poder e um papel claro e específico, porque senão a gente cria uma comissão, um comitê, uma ala dentro dos partidos para isso, considera que essas questões estão atendidas e, bom, a vida segue do mesmo jeito. Criar esses comitês, essas instâncias e garantir que elas tenham um papel adequado é fundamental. Para além disso, eu volto no ponto inicial sobre fiscalização. Esses grupos minorizados todos que a gente mencionou deveriam ter recursos para competirem em melhores condições do que as candidaturas consideradas, se eu posso assim chamar, mais tradicionais. Isso hoje não é claro e não é feito adequadamente. Além disso, partidos recebem recursos do fundo partidário para sua manutenção. 20% desses recursos vão para as fundações, 5% deveriam ir para ações de empoderamento feminino e de estímulo a candidaturas de mulheres. A gente também não tem muita transparência sobre como é que esses recursos são usados. Quer dizer, não se trata só do recurso para a campanha, e aqui é importante destacar. O recurso para a campanha é o fundo eleitoral. O recurso para a manutenção dos partidos é o fundo partidário. E são dois fundos diferentes e obedecem às regras distintas também de alocação. E nesse primeiro caso, o do fundo partidário, a gente tem pouca clareza sobre como isso vai para esses grupos. E, Mônica, quais são as ações que a RAPS faz para contribuir com a ampliação da presença feminina dentro da política? Bom, a RAPS é uma organização com 10 anos de atuação, apartidária, independente e sem fins lucrativos, e nós atuamos basicamente de duas maneiras. Primeiro, auxiliando pessoas que queiram se candidatar, independente da experiência que tenham e se já estão num cargo eletivo ou não. E, de outro lado, auxiliando pessoas que já são eleitas e que estão, portanto, hoje tomando decisões que afetam a vida de todos nós. São governadores, senadores, prefeitos, deputados federais. Essa rede toda hoje tem cerca de 600 pessoas, cerca de 200 delas já em cargos eletivos, sendo um dos grupos principais o Congresso Nacional. Em relação à pauta das mulheres, nós temos um programa de mentoria para candidatas, pensado e desenhado por mulheres e para mulheres,
Então, mulheres que já foram candidatas ou estão eleitas auxiliam aquelas que querem se candidatar no futuro de maneira gratuita. Nós temos auxílio psicológico para as candidatas enfrentarem um momento da campanha com um pouco mais de segurança e com um pouco menos de dificuldade. Nós temos também um guia lançado há cerca de 6 meses ou 7 meses sobre violência política de gênero. Esse guia foi construído com base em 16 histórias de candidatas e eleitas ligadas à rede de membros, e ele traz ali um passo a passo para quem for vítima de violência política de gênero. Portanto, se eu tiver a minha conta da rede social hackeada, como é que eu faço? Como é que eu reúno provas? Como é que eu reúno materialidade para entrar com uma ação determinada? Enfim, tem uma série de... O PDF está disponível no raps.org.br. É um guia gratuito que mostra o passo a passo de como é que você pode atuar quando esse episódio acontecer com você. Esses são alguns dos elementos. No ano passado, também, por conta dos episódios de assédio na Assembleia Legislativa de São Paulo, nós mobilizamos os nossos deputados estaduais, homens e mulheres, para defenderem penas mais duras para os casos de assédio. São alguns dos exemplos de como a gente trabalha no dia a dia. Perfeito. Mônica, gostaria de te agradecer pela conversa, pelo compartilhamento de ideias com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Natália. Obrigada ao Estadão. Sempre à disposição de vocês. Um abraço.